Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Ontem o Vasco venceu o CSA por 1-0 em São Januário, uma vitória que coloca o Vasco hoje na quinta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com a mesma pontuação do quarto e do terceiro colocado, ou seja, era para o torcedor vascaíno acordar nesse domingo de manhã um pouco mais feliz com o que pode acontecer durante o restante dessa temporada, devido à oportunidade e o momento que o Vasco vive na tabela da Série B. Porém, a situação não é essa, muito pelo contrário. Acredito que hoje o torcedor vascaíno acorda ainda mais preocupado devido ao desempenho que a equipe teve ontem diante de um CSA que atuou durante 3 vezes em 7 dias. Jogou segunda, quarta e ontem, ou seja, uma equipe completamente desgastada fisicamente, mas que conseguiu dentro de São Januário impor o seu jogo, principalmente durante o primeiro tempo, e causar muitas dificuldades ao Vasco, mostrando mais uma vez, em mais uma partida, que o Zé Ricardo não conseguiu ajeitar a nossa equipe. Ou seja, a situação é preocupante. A gente vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes aí desta partida de ontem, falar sobre mais alguns erros cometidos pelo atual treinador do Vasco, que ainda não conseguiu passar confiança nenhuma para o torcedor vascaíno, e também falar sobre muitas outras informações, até porque na zona mista de ontem, 3 atletas se posicionaram novamente a favor do atual treinador. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo também deixe o seu like para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos, e também o seu comentário sobre o que você vem achando do desempenho da equipe do Vasco sobre o comando do atual treinador. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Já falar sobre essa partida contra a equipe do CSA ontem em São Januário. Mais de 16 mil torcedores estiveram no Caldeirão empurrando o Vasco em busca de mais uma vitória. Inclusive foi o que eu falei no meu pós-jogo. Se teve algum personagem, alguém que fez com que o Vasco saísse de São Januário com mais 3 pontos de ontem, não foi Zé Ricardo, não foi Nenê, não foi Carlos Palacios, não foi Figueiredo, foi o torcedor vascaíno que empurrou novamente, lotou São Januário e fez com que o Vasco conseguisse sair com a vitória do nosso Caldeirão. São 3 partidas em São Januário e 2 vitórias, vitórias essas conquistadas sim, na raça, na vontade, num suspiro, num momento ali de relance durante 90 minutos que fizeram com que o Vasco saísse vitorioso de casa, no caso de São Januário. E tudo isso sim é devido ao nosso torcedor. Com relação ao jogo de ontem, um primeiro tempo muito ruim novamente. Um primeiro tempo onde o CSA terminou com mais posse de bola. O primeiro tempo onde o CSA terminou com 58% de posse de bola e o Vasco com 42%. O CSA tomou conta completamente das ações ofensivas. Era até triste de ver a partida, porque a gente via o CSA saindo, armando as jogadas, tomando a iniciativa, e o Vasco muitas das vezes saindo no contra-ataque. Ou seja, o Vasco jogando de uma maneira reativa contra um CSA desgastado fisicamente e fora de casa. Isso não pode ser normal para nenhum torcedor vascaíno. Apesar disso, o segundo tempo melhor. Um segundo tempo que melhorou principalmente após as entradas do Palacios, do Figueiredo e também do Juninho. O Vasco conseguiu fazer algumas triangulações, conseguiu fazer algumas jogadas pelo meio, pelas pontas, inclusive durante determinado momento, né, o Gabriel Peck caiu pela esquerda, o Palacios também vinha caindo por aquele lado, o Edmar e o Juninho davam um apoio, e a gente viu ali um pouquinho de um esquema tático, algo que o torcedor vascaíno hoje tem saudade de ver, porque não consegue identificar em campo isso, principalmente no primeiro tempo ruim diante do CSA. Mas pelo menos com a entrada do Palacios, como já falado, né, do Figueiredo, a gente conseguiu ver um pouquinho de esquema, conseguiu ver um pouquinho de movimentação, e acredito que foi um dos melhores momentos aí do Vasco na partida, quando esses atletas que vieram do banco de reservas entraram no jogo. Mesmo assim, com a vitória, torcedores xingaram o Zé Ricardo após a partida. Ninguém aguenta mais o treinador sob o comando da equipe. É um desempenho ruim, é um Vasco que não joga bola e é um Vasco que preocupa para as próximas rodadas. Acredito que hoje o torcedor vascaíno olha para essa equipe do Vasco e não consegue ver padrão tático nenhum, e tem a certeza que uma hora ou outra o Zé Ricardo vai ser demitido. Uma hora ou outra o Zé Ricardo não vai permanecer no cargo de técnico da equipe. Porém, o resultado por 1-0 fez
como já comentado, com que o Vasco terminasse essa rodada na 5ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, 4º colocado, e Grêmio, 3º colocado, estando a 3 pontinhos a menos, né, no caso, do que o líder Bahia. O Vasco pode sim perder essa pontuação, perder esse espaço na tabela, aliás, né, indo para 6º lugar, caso hoje a Ponte Preta derrote o Guarani num clássico que irá acontecer. Mas a situação, volto a repetir, ainda é preocupante. A gente vai falar sobre essa partida um pouquinho, só que eu quero chamar algumas atenções. Tá aparecendo essa imagem aí, eu fiquei muito tempo procurando, não consegui achar uma imagem melhor do que essa para explicar um dos erros do Zé Ricardo nessa partida. A gente vê o Vasco composto da seguinte maneira: o Yuri Lara sendo o último homem da linha defensiva, isso é o Vasco atacando. O Edmar com a bola no pé, aberto pela ponta. O Nenê no meio do campo, né, ali, um pouco atrás da meia-lua, o Andrei Santos, e na área Gabriel Peck, Raniel, Getúlio e o Gabriel Dias atrás foi quem deu o cabeceio, que foi um lance de perigo do Vasco. Essa jogada mostra que o Vasco está se armando completamente para um cruzamento, ou seja, demonstra que o Zé Ricardo treina muito a equipe para isso, para bolas na área. O que para mim demonstra que também o Vasco não é um time preparado, não é um time competente taticamente. Porque é um time que se prepara para jogar bolas na área no primeiro tempo, é um time que demonstra ausência de trabalho técnico, ausência de jogadas, ausência de um esquema definido. Esse é o time do Zé Ricardo. E outro erro que fica evidente aí nesta imagem que eu passei para vocês foi o posicionamento do Andrei. O Andrei, ele não jogou na partida de ontem como um segundo volante, posição onde ele está acostumado a jogar durante toda a sua base. É um atleta que vem de trás construindo as jogadas, não um jogador que pega o time, no caso, mais à frente, né? Não um jogador que atua como meio campo. Essa não é a posição do Andrei. Ontem o Vasco não jogou num 4-3-3. Ontem o Vasco jogou num 4-1-2-3. No caso, o Yuri Lara fazendo o papel desse único volante e o Andrei Santos atuando com o Nenê no meio do campo, sendo que o Nenê caía muitas vezes para a ponta, como a gente vê nessa imagem, e a responsabilidade de armar a equipe ficava nas costas do Andrei. Ontem foi uma das piores partidas que o Andrei Santos fez com a camisa do Vasco. Isso se dá principalmente à função que o Zé Ricardo colocou o atleta. O Yuri ainda mais não tem essa qualidade de ser o único homem ali após o sistema defensivo, para armar as jogadas. Ele que estava construindo ontem. Então, tudo um problema, tudo um erro. Os laterais voltavam muito. O Vasco defendia com 4-4-2, né, no caso, porque o Andrei Santos e o Yuri formavam a dupla à frente da zaga e o Getúlio e o Gabriel Peck viravam praticamente um segundo lateral, ajudava na marcação e ficava o Nenê e o Raniel à frente ali dessa outra linha de 4 formada pelos meios e pelos pontas. Isso tudo demonstra, sim, um erro de esquema, um erro de formação, o porquê o Gabriel Peck se cansa e não consegue ter uma qualidade física, né, melhor para atacar, o Getúlio também e vice-versa, e isso é um problema sim de formação tática pelo nosso atual treinador Zé Ricardo, e tudo isso é preocupante, principalmente também a falta de coerência. O Getúlio não foi relacionado contra a Chape e ontem estava sendo titular. O Lucas Oliveira na última partida era a primeira opção, hoje novamente não foi relacionado. E tudo isso passa, na minha opinião, por erros sim por parte do nosso atual treinador, e volto a repetir, é evidente que se ele não for demitido na próxima partida contra o Bahia, caso o Vasco perca, uma hora ou outra ele vai acabar caindo. Mas mesmo assim, ontem na zona mista, os atletas foram a favor novamente do Zé Ricardo. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras do Thiago Rodrigues, do capitão Anderson Conceição e do volante Yuri Lara defendendo o atual treinador. Cara, a gente tem que, acho que todo mundo tem que ser cobrado, né? Não só o Zé Ricardo. Nós que estamos dentro de campo, a gente também tem que ser cobrado. Não tem que falar, a gente tá junto com o Zé, acho que se a gente tiver vitórias aí, acho que vai dar uma tranquilizada. E se a gente vencer, ele não vai estar tão pressionado assim. Então, espero que a gente possa vencer os jogos, principalmente aqui, e que a gente possa estar brigando lá em cima até o final do campeonato. Obrigada. Ela tem direito, razão, de nos cobrar sobre tudo em casa, porém acho que essa vitória hoje foi pro Zé, cara. A gente tem um respeito enorme por ele, desde o começo do ano ele tem sido o nosso suporte ali, de escudo, ele tem nos blindado ali, cara, então essa vitória é pra ele. Zé, obrigado por tudo que você tem feito aí, ele tem ali nos conduzido com punhos de ferro, realmente é um cara merecedor, e o Vasco aí daqui pra frente vai ter melhores partidas, evolução técnica também, agora a nossa tendência é subir na tabela.
Eu particularmente irei correr pelo Zé sempre. Então, gratidão enorme por ele, foi um cara que quando em dezembro me ligou para me vir para cá, me ligou de coração. Mas assim, vou estar sempre correndo por ele, vou fazer com meus companheiros correr por ele também, porque ele é um dos caras que é o primeiro a chegar no clube e o último a sair, tanto que ele vive esse clube. E a gente sabe que Série B nunca vai ter jogo fácil. A gente ainda sabe que precisamos melhorar, a gente é uma equipe muito humilde, trabalhadora, a gente está fazendo de tudo para colocar o Vasco em 2022 na Série A. A gente sabe que o caminho é muito difícil, longo, mas a gente tem um treinador que ele tem o apoio de todos do clube. Então, como vocês viram aí, né, os três defendendo o técnico Zé Ricardo, é de fato um posicionamento que eu nunca vi no Vasco, esse de defesa pelo treinador, né, o elenco todo movido a isso aí, a defender a permanência do Zé Ricardo no cargo de técnico, uma situação diferente, mas eles estão tomando esse posicionamento. O certo é, o Vasco não joga bola, o Vasco não tem esquema, o Vasco não tem nenhuma organização tática e isso preocupa. Isso vai ser falado enquanto essas coisas não mudarem. Independente da vitória de ontem, eu não vou me iludir. É claro, a gente fica feliz pelo Vasco que está na 5ª colocação, mas precisa melhorar muito, porque dessa maneira, desse jeito, o Vasco não sobe. Mas Zé Ricardo ontem, em coletiva, também falou sobre a partida, falou que enfrentou um adversário muito difícil, que com certeza irá disputar pelo acesso, e esse pontinho, esses 3 pontos conquistados nesse placar mínimo deve ser bastante comemorado. Então, dê uma olhada aí nas palavras do técnico Zé Ricardo. A gente queria muito essa vitória, né? Enfrentamos uma equipe muito forte, que certamente vai brigar na parte de cima, já há 2 anos consecutivos que fica em 5º lugar. Bate na trave para subir, tem uma comissão técnica já experiente, o Moza é um treinador que vem mostrando já trabalhos bem consistentes e jogadores experientes conhecem também bem a de 2ª divisão, sabem que esses jogos são definidos em detalhes, alguns jogadores que eu já trabalhei, outros que numa oportunidade ou outra já gostaria de ter trabalhado, então assim, estudamos bem o adversário, sabemos que a gente precisava fazer uma partida com boa estratégia e se doando ao máximo, né? Então, a vibração de todos nós é pela doação, por perseverar, ser resiliente, que eu acho que são as palavras que marcam o nosso grupo. Então, como vocês viram aí, né, de fato, o Zé Ricardo comemorando esses 3 pontos conquistados, devem ser comemorados, mas volto a repetir, mais uma partida ruim por parte do Vasco, jogando dentro de casa, dentro de um São Januário, mais de 16 mil torcedores contra uma equipe que atuou em 3 partidas durante 7 dias, ou seja, uma equipe completamente desgastada fisicamente, mas que mesmo assim conseguiu impor o seu jogo dentro de São Januário. É uma situação complicada e se não mudar, o Vasco não sobe a Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a grande realidade, na minha opinião, completamente de saco cheio com o atual treinador. Desse jeito não dá mais, um time ruim, um esquema ruim, sem organização nenhuma e mais uma partida que o Vasco é completamente inferior ao seu adversário. Das 6 partidas eu não lembro de uma em que o Vasco conseguiu ser melhor durante 90 minutos. Mas mesmo assim, o Zé Ricardo fica, uma semana de preparação, hoje o elenco tem folga, amanhã retorna ao CT Moacir Barbosa e domingo enfrenta o Bahia, jogo esse que muito provavelmente será no Maracanã. Iremos trazer todas as novidades para você, então fique ligado para que não possa perder absolutamente nada. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos. Muito obrigado se vocês gostaram. Fiquem com Deus. Amanhã, aliás, hoje à tarde, retornaremos com mais conteúdo por volta das 5h30, 6 horas. A gente conta aí com sua presença. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e saudações vascaínas.